Boa noite, muito boa noite, sejam muito bem-vindas. Estamos começando aqui mais um Universo Feng Shui, edição especial de aquecimento para a semana Harmonize Sua Casa, Mude Sua Vida. Essa semana é uma semana que eu vou fazer um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou te ensinar como harmonizar a sua casa para você atrair mais saúde, mais prosperidade financeira e mais harmonia para você e para sua família, por mais que você não saiba nada sobre Feng Shui. Para você participar dessa semana comigo, é só você acessar www.brunaveiga.com.br e fazer lá a sua inscrição. Enquanto não chega a nossa semana, eu estou fazendo aqui uma série de 30 lives de aquecimento para a gente já ir se conhecendo um pouquinho melhor, para você ir vendo todas as oportunidades que você tem dentro do Feng Shui e também para você já colocar algumas coisas em prática. É óbvio, a parte mais prática, o passo a passo, realmente você vai aprender a partir do dia 28 lá nas aulas do evento, mas aqui já tem algumas dicas que eu estou trazendo de coisas mais simples que você já pode começar a colocar em prática aí na sua casa. E nesse episódio que está começando aqui hoje, eu vou te ensinar como construir a casa perfeita de acordo com o Feng Shui. Então eu vou te falar sobre qual o melhor formato de casa, onde deve ficar a porta de entrada da sua casa, algumas considerações sobre a porta de entrada, cuidados que você tem que ter com a porta de entrada da sua casa. Vou falar sobre as melhores e piores posições do fogão para você ter o fogão na tua casa, melhores e piores posições para os banheiros dentro da sua casa, sobre os quartos também, quarto de mãe, quarto de pai, quarto de filho, vou falar sobre o formato do quarto, a posição da cama dentro do quarto, posição ideal da cama dentro do quarto, e vou falar algumas coisas sobre vigas, quinas, posição de comando e fluxo acelerado. Ou seja, se prepare que isso aqui, ó, juro para vocês, poderia ser um curso de Feng Shui completo isso aqui. Mas eu fiz esse conteúdo porque eu recebo muitas mensagens de pessoas que falam: Bruna, eu queria muito harmonizar minha casa, só que eu tô me mudando agora, então eu vou esperar. Ou pessoas que falam: Bruna, eu queria muito harmonizar minha casa, só que eu tô numa reforma, no meio de uma reforma, então depois eu harmonizo. E quando eu vejo esse tipo de comentário, eu fico assim: meu Deus, não faça isso, pelo amor de Deus, porque quanta gente não queria ter a oportunidade de estar nessa posição, construindo ou reformando e saber dessas coisas que eu vou passar aqui para vocês e evitar essas situações. Quando você está construindo, quando você está reformando, você tem um mar de possibilidades na sua frente, ou seja, você pode evitar colocar um banheiro numa área ruim, evitar colocar um fogão numa área ruim, evitar colocar uma viga em cima de um local que vai te atrapalhar, evitar criar uma área faltante que vai estar sugando a energia da sua casa, evitar criar várias das situações que a gente arruma com o Feng Shui. Então, enquanto tem várias e várias e várias pessoas que já estão morando na casa delas e tendo que fazer as correções, tendo que colocar espelho, tendo que colocar cristal, você que está aí nessa fase de construir, reformar, procurando uma casa, às vezes você não vai construir e reformar, mas você está procurando uma casa para comprar, você sabendo desses conceitos que eu vou te passar aqui, você vai economizar muito dinheiro, você vai economizar muita dor de cabeça, porque se você não souber esses conceitos, você pode morar nessa casa, você pode construir essa situação e você passar a ter problemas financeiros que até agora você não tinha, passar a ter problemas no seu relacionamento que até agora você não tinha, passar a ter diferentes problemas que até agora você não tinha, mas por causa do formato, da disposição dos móveis que você colocou na tua casa, você passa a ter esses problemas e não consegue entender o porquê. Né? Então, aqui você vai estar evitando muito problema, muita dor de cabeça, vai estar economizando muito dinheiro e vai poder construir uma casa inteirinha sem precisar colocar nenhum cristal de Feng Shui, se você não quiser, não precisar colocar nenhum espelho, nada místico, porque você já vai conseguir construir a sua casa de acordo com o Feng Shui. E, gente, só um adendo aqui, um paralelo antes da gente começar. Eu coloquei aqui casa perfeita e aqui eu não quero criar nenhuma polêmica, tá? Cada casa é uma casa. Só da gente ter a nossa casa, obviamente, a gente tem que ser extremamente gratas por ter a nossa casa. Todas as casas que nos abraçam, nos acolhem, são casas perfeitas, mas aqui eu quero que vocês prestem bem atenção no termo. Casa perfeita de acordo com o Feng Shui, tá? Então, dentro dos conceitos do Feng Shui, o que seria a casa ideal? Então, não é para criar nenhuma polêmica aqui, pelo amor de Deus. Esse é, de longe, meu último objetivo, tá? Bom, mas seguindo aqui, começando então a nossa live, eu vou te dar 6 dicas simples para você construir uma casa de acordo com o Feng Shui, ou reformar, ou procurar uma casa ideal que tenham esses conceitos. Então, começando pelo formato da sua casa. O melhor formato de todos para você construir uma casa
é o formato mais próximo possível de um quadrado ou de um retângulo, tá? O que acontece? No Feng Shui, a gente trabalha com uma ferramenta chamada Bagua. Ba significa 8, e Gua significa lados. Aqui eu passei a linha só para você entender, tá? Que o nome é Bagua, mas Ba significa 8 e Gua significa lados. Então, dentro da nossa casa tem 8 áreas da nossa vida. Tem a área da espiritualidade, a área do trabalho, a área dos amigos, a área da criatividade, a área dos relacionamentos, a área do sucesso, a área da prosperidade, a área da família. 8 lados da nossa vida. E tem o centro de todas elas, que é a nossa saúde. Então, são ao todo 9 áreas da nossa vida. Como se fossem os chakras do nosso corpo, dentro da nossa casa também tem esse centro de energia, como se fossem os chakras da nossa casa. Quando você tem uma casa no formato quadrado ou retangular, todos esses lados eles estão completos. Flui a mesma quantidade de energia para todos eles. Agora, quando você tem uma casa diferente desse formato quadrado ou retangular, você começa a ter o que a gente chama de áreas faltantes ou áreas excedentes. Então, por exemplo, se você tem uma casa que tem um recorte aqui, ó, aqui tem uma área não construída, pode ser uma varanda aberta, uma garagem, ou realmente um chanfrado ali da sua casa. Se essa área não construída, ela é menor do que a metade da casa, você passa uma linha aqui na metade da casa, e essa área não construída é menor do que a metade da casa, então isso aqui é uma área faltante. Falta esse tipo de energia na nossa casa. Então, replicando esse Bagua para esse aqui de baixo. Se a gente dividir pelas 9 áreas aqui da nossa casa, né? Então, deixa eu tirar essa linha aqui do meio, só para não gerar confusão. Aqui, então, a área da espiritualidade, trabalho, amigos, criatividade, relacionamento, sucesso, saúde. Só estou replicando aqui embaixo, tá? Família e prosperidade. Ou seja, flui energia em todas essas 8 áreas, mas na área da prosperidade, na área do dinheiro, flui menos energia do que poderia dentro dessa casa. Então, se você fizer algum chanfrado desses, algum recorte na tua casa, no formato da tua casa, vai estar prejudicando necessariamente alguma dessas áreas aqui. Aqui eu dei exemplo na prosperidade, mas pode criar uma área faltante ou no sucesso, ou no relacionamento, ou na criatividade, ou nos amigos, ou no trabalho, e assim por diante, tá? Então, primeiro, isso pode criar uma área faltante. Se esse recorte ele não for tão pequeno, ele for, por exemplo, uma área mais sobressalente, então você tem o formato da tua casa aqui, quase como um quadrado, mas você faz uma partezinha para fora, uma parte sobressalente. Então, quando essa parte aqui, ela é menor do que a lateral da casa, aqui, ó, menor do que a metade, então você passou uma linha na metade da casa, e essa parte que fica para fora é menor, então isso aqui é uma área excedente da casa, tá? Ou seja, de novo, aplicando o nosso Bagua aqui. Então, a gente tem aqui as 9 áreas, aí aqui, peraí, aqui as 9 áreas, aí, replicando de novo, área da espiritualidade, trabalho, amigos, criatividade, relacionamento, sucesso, saúde, família e prosperidade. Nesse caso aqui, todas as áreas têm a mesma quantidade de energia e a área do relacionamento ela tem mais energia do que as demais áreas. Então, Bruna, isso é uma coisa boa, essas áreas excedentes? Sim, ela é uma coisa muito boa. A gente só precisa tomar alguns cuidados. Nessa área excedente aqui, não pode ter nenhum local de longa permanência. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses locais de longa permanência. Mas já adiantando para você, o que é um local de longa permanência? Uma cama, um sofá, um fogão, uma mesa de trabalho, mesa de estudos ou mesa de jantar, tá? Então, recapitulando. Cama, sofá, fogão, mesa de trabalho, mesa de estudos ou mesa de jantar. Esses locais, eles são muito importantes e são os locais que a gente tende a passar mais tempo dentro da nossa casa, mais de 1 hora por dia, né? Então, quando a gente tem um local de longa permanência nessa área excedente,
A área excedente, ela é uma área agregada às energias da nossa casa, ela é acoplada, ela não faz parte das energias da casa, ela está agregada ali. Ou seja, você ter uma cama nessa área excedente, ela está desconectada com a energia da casa, ela não está dentro da energia da casa. Então, um casal que dorme numa cama que fica na área excedente, ele tende a se sentir desconectado da energia da casa, desconectado um do outro, começa a se sentir, não se sentir parte daquela família. Ou um filho, que às vezes fica muito isolado, não para em casa, não interage com a família. Por quê? Porque ele fica fora da energia de casa, ele está separado da energia dos outros moradores. O fogão nessa área, ele está tirando a prosperidade, a energia do dinheiro está fora da tua casa. O fogão está muito relacionado com a energia do dinheiro. Então, a energia do dinheiro está fora da energia da sua casa. Uma mesa de jantar. A mesa de jantar, ela representa o diálogo da família. Então, nessa família não vai ter diálogo, porque a mesa fica fora da energia da casa. Então, se você quer fazer uma casa, não quer uma casa quadrada ou retangular, você quer que ela tenha mais cortes, você até pode, você tem que olhar só que esse corte ele não pode ser maior do que a metade da medida toda da casa, e aqui não pode ter nenhum local de longa permanência, tá? Se você souber estrategicamente fazer isso, pode fazer isso no formato da sua casa, certo? Agora, sobre a porta de entrada da nossa casa, algumas especificações sobre a porta de entrada da casa. Então, é o seguinte, geralmente a gente tem aqui o terreno da casa, né? E dentro do terreno fica a casa em si. Aqui vamos supor que é a rua, tá? Então, aqui tem a rua que passa os carros. O ideal é que a porta de entrada da sua casa, ela fique nessa parte aqui, ó. Nessa parte da frente da casa. Não nem na lateral, muito menos aqui nos fundos, que você tem aqui entrar no teu terreno e até o final para entrar pela porta de entrada. Isso aqui é uma coisa que a gente chama no Feng Shui de vai e volta. Ou seja, você tem que ir até o final para você conseguir entrar na sua casa. E aí você se acostuma com esse tipo de movimento, do vai e volta. E aí a tua vida começa a ficar assim, você vai para o emprego e volta, você começa a ganhar dinheiro e volta, você dá um passo para trás e um passo para frente e dois para trás. Você começa um relacionamento e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Você está acostumada com esse movimento e inconscientemente você começa a projetar isso para as outras áreas da sua vida. Então a porta de entrada, ela tem que ser aqui na fachada, caminho livre para a porta de entrada, nada bloqueando essa porta de entrada. Inclusive, também é muito bom você ter esse recuo frontal, que a casa ela não fica exatamente na frente do terreno, que tem esse recuo. Quando a casa inteira fica muito na frente do terreno, tende a ser uma casa onde as coisas chegam muito assustando, né? Tudo muito na cara das pessoas, não tem um espaço para digerir uma informação, uma novidade, algo que aconteceu, é tudo muito toda hora, em cima dessa família, em cima dessa família. Acontece uma coisa aqui, acontece uma coisa ali, porque ela tá ali, como se ela fosse o escudo de tudo que está acontecendo, e ela recebe tudo no peito. Então, ter esse recuo frontal, pelo menos um quintalzinho ali para a porta de entrada, é muito bom, tá? E aí, sobre a porta de entrada, depois que você entra na casa, é importante que essa porta de entrada seja o mais ampla possível. Então, deixa eu só apagar aqui para não gerar confusão. Então, entrando aqui na casa, tem a porta de entrada da casa, né? Então, aqui é o terreno, tem a porta de entrada da casa aqui. Aqui, o ideal é que seja o mais amplo possível. Tem algumas casas que constroem um corredorzinho, e aí aqui já tem um banheiro, aqui já tem um cômodo, e aí fica uma entrada afunilada. Toda a energia do teu bairro, da cidade, da rua, ela está entrando pela sua casa e ela está afunilando para entrar pela tua porta. Se você tem um corredorzinho, isso começa a funilar, a energia fica difícil de passar. Então, aqui tem que ser o mais amplo possível para essa energia entrar e já se espalhar pela sua casa, certo? Então, esses são os cuidados com relação à porta de entrada. Agora, sobre a posição de fogão dentro da sua casa. Enquanto eu vou falando aqui, gente, vão me contando aí nos comentários se vocês têm essa situação, se vocês já viram alguma casa com essa situação. Vão me contando aí nos comentários que eu quero saber de vocês
como que é essa relação, como é que é o formato, como é que está de 0 a 10, de 0 a 100, quantos por cento a sua casa está de acordo com o Feng Shui? Vamos me contando aí, tá bom? Seguinte, então, indo agora para a posição do fogão. Então, lá, você construiu a sua casa, certo? E aí você vai começar a distribuir os cômodos, fazer a projeção de onde que vão ficar os cômodos dentro da sua casa. Então, de novo, aqui, área da espiritualidade, área do trabalho, área dos amigos, área da criatividade, relacionamentos, sucesso, prosperidade, família e saúde, tá? Onde colocar a sua cozinha? Sendo que aqui é a porta de entrada, tá? A porta de entrada fica aqui, a fachada da casa é aqui, tá? Então, a porta de entrada para cá. Então, onde colocar a sua cozinha? Onde colocar o seu fogão? Aqui nessas horas de onde falar onde colocar, é mais fácil dizer onde não colocar essas situações, tá? Então, você vai evitar colocar o seu fogão na área da criatividade, evitar colocar o seu fogão na área da saúde e evitar colocar o seu fogão na área do sucesso. O que acontece? O fogão, ele é um móvel que mais está relacionado com a energia da prosperidade da nossa casa. Então, por quê? Porque o fogão é onde a gente cozinha os nossos alimentos, a nossa fonte de energia. A nossa fonte de energia são os alimentos. Então, é ali que a gente cozinha a nossa fonte de energia. E se a gente consome boas energias, se a gente está bem, se a gente está saudável, se a gente está disposta, a gente consegue produzir, a gente consegue ir trabalhar, a gente consegue produzir, render o nosso máximo e trazer a prosperidade para dentro de casa. Nós nos sentimos prósperas, a gente é saudável e se sente próspera. Então, ele está muito relacionado com a energia do dinheiro da casa. Quando a gente coloca o fogão na área da saúde, isso desequilibra todas as áreas, porque como eu expliquei para vocês agora há pouco, a área da saúde ela é o equilíbrio de todas as outras. E a energia do fogão ela é uma energia muito forte, ela é uma energia muito expansiva. Então, quando a gente coloca isso numa área tão delicada, que representa o equilíbrio de todas as outras áreas, ele atrapalha tanto na saúde dos moradores, deixa mais sensível a saúde dos moradores, como se ele estivesse queimando a saúde dos moradores, como ele desequilibra todas as outras áreas. E aí é aquele tipo de pessoa que pensa, meu Deus, mas eu não sei se eu começo pela prosperidade, ou pelo relacionamento, pelos amigos, porque está tudo errado aqui dentro. Então dá uma olhada se você não tem um fogão ali na tua área da saúde, certo? Sobre a área do sucesso. O fogão, ele tem a representação das chamas, do fogo. E a área do sucesso, ela também é a área do fogo. Então, quando uma pessoa tem um fogão na área do sucesso, isso representa um excesso de fogo. Então, é um excesso de uma energia muito forte dentro da casa. Então, tudo muito à flor da pele, tudo muito intenso dentro da casa, as pessoas muito nervosas, porque tem muito fogo. Fogo é bom, mas tudo tem que ser equilibrado. Todos os elementos têm que ser equilibrados: água, terra, fogo, metal e madeira. Então, quando a gente tem um fogão na área do sucesso, a gente tem um excesso de fogo. E isso não é legal, deixa as pessoas com um ego muito grande, a pessoa fica meio cega do que tem ao redor dela, dos caminhos que ela pode seguir, que é o excesso de luz. Como se você estivesse indo numa estrada, andando numa estrada à noite, e aí você vai numa estrada, só tem ida e volta, né? Tem uma estrada que vai e uma que volta, uma pista só. E aí quando você está indo, tem um monte de carro com o farol aceso. E aí é tanta luz no teu olho que você não consegue nem enxergar direito, você tem que fazer assim, que é muita luz. Então a luz ela é boa para enxergar, só que a luz em excesso nos deixa cego. E é isso que parece. A gente não consegue ver uma luz no fim. Na verdade, é tanta luz que a gente fica cego com relação ao nosso futuro, com as nossas possibilidades. Então, é assim que age o fogão na área do sucesso. Então, evitar colocar um fogão nessa área. E também o fogão na área da criatividade, porque a área da criatividade, ela representa o futuro. Então, quando a gente tem a nossa representação do dinheiro na área que representa o futuro, a gente está sempre, tá para vir um dinheiro, estou para receber um dinheiro, vai melhorar, vou ganhar um aumento, só que sempre no futuro. E no presente sempre falta esse tipo de energia. Então, evitar colocar o fogão nessas diferentes áreas. As outras áreas são ok, você pode colocar o fogão nas outras áreas. Agora, com relação ao banheiro. Então, banheiro também tem algumas particularidades
Por quê? O nosso banheiro, ele é considerado, se ele não tiver harmonizado, inclusive amanhã, meio-dia, eu vou fazer uma live sobre banheiros, o que é proibido no banheiro, 9 coisas proibidas no seu banheiro, e ele é uma coisa, um local da nossa casa um pouco mais delicado, porque ele suga as energias se ele não tiver harmonizado. O que acontece? O nosso banheiro ele tem muita água. E a água, ela atrai muito a energia. O próprio Feng Shui, o nome Feng Shui quer dizer vento e água. Feng Shui, vento e água. Porque são as maneiras como a energia se propaga pelo nosso planeta, pelo universo, né? Por todos os ambientes. Então, a água, ela atrai muito a energia. E dentro do nosso banheiro, o que mais tem é água. Tem água na pia, tem água no chuveiro, tem água na privada, tem água, água, água. E o problema de toda essa água é que ela está sendo jogada pelo ralo. Então, o banheiro, ele atrai muita energia e joga a energia pelo ralo. E aí, se você tem o banheiro em algumas áreas específicas, ele está pegando essa energia e jogando ela pelo ralo, que são as áreas mais sensíveis, que são as áreas da prosperidade, da saúde e do sucesso. Então, você vai evitar colocar banheiros nessa área, mesmo que seja numa área excedente dessa área. Também conta como banheiro nessa área, tá? Então, você vai evitar colocar banheiros, construir banheiros na área da prosperidade. Por quê? A prosperidade, ela é uma área muito sensível, né? Se a pessoa não tem prosperidade, ela começa a ficar irritada, isso começa a dar pressão alta, ela começa a brigar com o marido, começa a brigar com a esposa, começa a brigar com o filho, e aí ela tem que parar de ir para academia, não consegue comprar um remédio para um tratamento, e a saúde dela começa a ficar mais precária. Então, o dinheiro ele vai desencadeando vários outros problemas, então é muito sensível. Então, ter esse sugador de energia dentro dessa área que representa o dinheiro é uma situação bem prejudicial. Então, você vai evitar construir banheiros na área da prosperidade, certo? Outra área é a área da saúde. Como eu comentei com você, ela é sensível, é a nossa saúde e ela também é o equilíbrio de todas as outras áreas. Então, ela suga a energia da casa como um todo. E a área do sucesso é justamente o contrário do fogão. O banheiro ele tem muita água. E, como eu falei para vocês, o sucesso ele é representado pela energia do fogo. E quando você tem muita água nessa área do sucesso, isso começa a enfraquecer. Então, o fogão é o excesso de fogo e o banheiro é a falta de fogo. E aí, quando a pessoa tem essa falta de energia de sucesso na casa, isso começa a afetar no reconhecimento. Tanto o reconhecimento pessoal, quanto o reconhecimento profissional, quanto autorreconhecimento, quanto o reconhecimento de fora. Então, a pessoa ela não consegue se sentir merecida, merecedora das coisas, não acha que vai alcançar, ela acha que é possível para os outros, mas para ela acha que não consegue. A pessoa ela também começa a se sentir, não ter um aumento salarial, uma promoção, porque as outras pessoas não reconhecem o trabalho dela, o esforço dela, a capacidade dela, ou quem mora numa casa, né, e contribui como nas tarefas de casa, nunca é reconhecida, chega em casa o filho, o marido, fala, nossa, mas por que você está cansada, não fez nada o dia inteiro? Então as pessoas não reconhecem os teus esforços dentro de casa, certo? Então, evitar banheiro nessas 3 áreas. Sobre escadas, se você mora num sobrado, você vai evitar escadas na área da saúde, tá? Por quê? Porque a escada, ela é um ambiente um pouco mais vulnerável, né? Então, por exemplo, uma criança, quando uma criança começa a andar, você não vai deixar ela ir na escada. Geralmente até coloca um cercadinho em volta da escada para a criança não subir. Deixa a criança na sala, né? Nos lugares que é mais seguro para ela. Mas a escada é perigoso, é uma energia mais instável. Então, quando a gente tem uma escada na área da saúde, ele gera justamente essa instabilidade na saúde e em todas as outras áreas. Então, evitar escadas no centro da casa. E sobre a posição dos quartos. O negócio é o seguinte, você que é a dona, o dono da casa, os responsáveis financeiros, responsáveis energéticos, geralmente os pais, ou você é a única pessoa que mora na casa, né? O ideal é que o teu quarto fique nessas áreas de poder. As áreas de poder são essas 3 áreas aqui de cima, ó. Prosperidade, sucesso e relacionamento, tá? Então, o ideal é que o teu quarto fique em uma dessas 3 áreas, tá bom? Ele pode pegar, claro, um pouquinho de outras áreas, mas que ele esteja um pouco nessas áreas.
Você vai precisar, você não deve, de forma alguma, colocar os teus filhos numa área de poder e você não. Então, por exemplo, o teu quarto aqui na espiritualidade e do teu filho ou da tua filha aqui numa área de poder. Ou o teu quarto em alguma dessas 6 áreas aqui de baixo e dos teus filhos aqui, tá? O dos pais necessariamente tem que ser numa área de poder. O dos filhos pode ser na área do poder e do pai também. Todos os quartos na área de poder? Ótimo. Só o dos pais na área de poder e o dos filhos fora? Ótimo também, não tem problema nenhum. O dos filhos na área de poder e dos pais não? Ruim. Isso gera uma troca de hierarquia dentro da casa. Os filhos começam a mandar nos pais. Os filhos começam a ter mais voz que os pais. Os pais começam a ter muita dificuldade para conseguir educar os filhos. Então, quarto dos pais aqui, tá tudo certo. E aí os outros quartos dá para dispor conforme a ordem que vocês quiserem, tá? Bom, agora sobre o formato do quarto, já que a gente está falando sobre quarto, né? Um detalhe sobre o formato do quarto. Os cômodos em si, como eu falei, né, aqui do formato da casa, seguir essa linha de raciocínio para os cômodos também é muito bom. Sempre buscar o formato mais quadrado ou retangular, que vão ter todas as energias possíveis ali dentro. Agora, o que a gente deve evitar a todo custo é o quarto em formato cutelo. O que é isso? Quarto em formato cutelo é quando o quarto tem mais ou menos esse formato aqui, ó. Ele tem um corredorzinho aqui, pode ser mais comprido, pode ser mais curto esse corredor, indiferente, tá? Mas ele parece que tem um cabinho e aí uma outra parte. Isso aqui parece um cutelo ou um machadinho, né? Aquela ferramenta de corte. O que acontece? A energia, quando ela entra, quando ela flui para esse espaço, ela toma esse tipo de formato, ela toma essa propriedade. E aí fica uma energia muito afiada, uma energia de corte. E a pessoa que dorme aqui, ela começa a se sentir muito nervosa, muito irritada, começa a ter as palavras muito afiadas. Então, se um casal dorme nessa posição, começa a falar palavras ruins uns para os outros, começa a ficar muito irritado. Então, evitar em quarto de casal, em quarto de criança, de adolescente, em quartos gerais que vocês durmam, tá? Ter essa posição numa sala, se puder fazer quadrada, retangular, melhor, mas não precisa corrigir necessariamente. Agora, nos quartos, evitar ao máximo esse tipo de formato, tá bom? Geralmente, esse tipo de formato, ele é formado quando a gente tem suíte, ou seja, a gente tem aqui, ó, um banheiro aqui dentro do quarto, e aí tem o quarto em si. O que acontece? O banheiro, ele é um cômodo, o quarto é outro cômodo. Então, quando a gente olha isoladamente o formato do quarto, desconsidera o banheiro em formato do quarto, evitar que ele tenha esse formato cutelo, tá bom? Que isso vai deixar os moradores extremamente nervosos. Então, isso vai atrapalhando no relacionamento, isso atrapalha na saúde, pode dar uma pressão alta, a pessoa pode ficar mais nervosa, isso vai atrapalhando na prosperidade também, porque a pessoa já não vai tão bem no trabalho, não consegue se concentrar, não consegue vender, não consegue ser uma pessoa carismática, não consegue, né, ter um bom relacionamento com as pessoas dentro do trabalho. Então, isso atrapalha na saúde, na harmonia e na prosperidade de quem mora ali. Ainda falando sobre quartos, vamos falar sobre a posição da nossa cama. Qual a melhor posição da cama dentro de um quarto? Estão gostando da live? Conta aí nos comentários. Está fazendo sentido para vocês? Está gostando? Imagina só, você que está construindo, você que está reformando, quanta coisa você não vai economizar? Briga com teu marido, briga com teus filhos, problema para educar teus filhos, problemas financeiros, problemas na saúde, tu e da tua família, não vai precisar ver a tua família sempre doente, indo para o hospital, você vai estar evitando, você está realizando um sonho de construir uma casa. Geralmente, construir a casa é a realização de um sonho de uma pessoa, né? A pessoa trabalhou muito para conseguir hoje estar construindo uma casa, ou fazendo aquela tão sonhada reforma na casa, ou comprando uma nova casa. E aí imagina você realizando o teu sonho, cheia de perspectiva, achando, meu Deus do céu, que maravilhoso, agora eu vou para uma nova casa, e agora vai ser lindo, vai ser maravilhoso, a gente vai viver da maneira como a gente sempre quis, e aí você vai lá e comete um erro desse e começa a faltar dinheiro. Até então você estava numa crescente da tua vida financeira e começa a faltar dinheiro, ou você muda para essa casa e do nada o teu relacionamento começa a ficar ruim, um relacionamento que você estava bem, estava comemorando, estava feliz,
mês começa a ficar ruim, ou os teus filhos, a tua relação com teus filhos muda 360 graus, 360 volta para o mesmo lugar, né? 180 graus, muda totalmente da água para o vinho. Então, assim, quanta coisa você pode estar evitando só com o conhecimento. A situação do vai e volta que eu expliquei aqui para você, né? Então, assim, ó, ainda tem mais. Vamos lá. Agora sobre a posição das camas dentro do quarto. Então, o que acontece? O melhor lugar para você colocar uma cama dentro do quarto é o seguinte: você vai olhar o quarto e você vai na porta de entrada dele. Então, vamos supor aqui, deixa eu até fazer aqui, ó. Um pouquinho mais para cima aqui. Então, você tem o quarto aqui, e aí você vai na porta de entrada do quarto, tá? A melhor posição para a cama é sempre na diagonal contrária da porta do quarto. Se o quarto for desse formato aqui, a porta é mais para a direita, aqui, aí a melhor posição é na diagonal contrária. Então, ou seja, nessas áreas aqui, ó, ou aqui, tá? Aqui, nesse caso, é ou aqui ou aqui, beleza? Então, pode ser a cama. Vamos desenhar ela aqui, ó. Pode ser a cama ou nessa posição aqui, ou nessa posição aqui. E aqui, nesse caso, também. A cama ou nessa posição aqui, não encostado na parede, tá? Pro lado. Ou nessa posição aqui. Esses são os melhores locais, porque você não tem fluxo acelerado, você não tem a energia acelerada, a pessoa consegue descansar. É a parte com a energia mais de descanso, que é o que você está buscando nesse local, tá bom? Então, nesses formatos. Desde que atrás da cabeceira não tenha nem janela, nem banheiro aqui, tá? Se aqui tiver um banheiro, escolhe aqui. Se aqui tiver uma janela, escolhe aqui, tá bom? Então, você vai escolher essas posições desde que a cabeceira não fique nem embaixo de uma janela, nem encostada na parede que faz divisa com o banheiro, tá? Então, por exemplo, aquela melhor posição. Então, aqui tem uma janela, coloca a tua cama nessa posição, beleza? Então, esse é a melhor posição da sua cama dentro de um quarto. E agora, falando um pouco mais, né, a gente falou um pouco da estrutura da casa, o formato da casa, posição dos cômodos. Agora vamos falar um pouquinho sobre a posição dos móveis dentro da casa. Para isso, a gente vai se atentar mais aos locais de longa permanência. Locais de longa permanência. Então, aqui, ó, locais de longa permanência. Quais são esses locais de longa permanência? Cama, sofá, mesa. Aí, mesas, pode ser mesa de trabalho, mesa de estudos, ou mesa de jantar. E o fogão. Como eu falei para vocês, o fogão está muito relacionado com a energia do dinheiro, da prosperidade. Então, esses aqui são os locais de longa permanência. Cama, sofá, mesas de trabalho, estudos e jantar e o fogão. O que você vai olhar para esses locais? Vai evitar nesses locais. Primeiro, você vai evitar construir vigas em cima desses locais ou colocar esses locais embaixo de vigas, tá? Vigas são as vigas estruturais da nossa casa, seja de concreto, seja de madeira, seja de material, do que for. As vigas, elas estão lá para sustentar a nossa casa, elas são a parte estrutural, ela está segurando o segundo andar, ela está segurando o telhado da casa. Então, você colocar um local que você passa muito tempo, isso começa a gerar uma opressão em cima da pessoa. Então, muita enxaqueca, muitas dores nos ombros, sentimento de que ela carrega tudo em cima dela, que é muita coisa para ela fazer sempre, tá? Evitar vigas. Evitar também móveis, prateleiras, armários em cima da cama, em cima do sofá, em cima das mesas, em cima do fogão, tá bom? O mais livre possível a energia em volta desses locais, melhor, beleza?
Outra coisa que você vai evitar em todos esses locais são as quinas apontando para eles. Quinas de móveis, quinas de paredes. Então, por exemplo, uma quina assim, tá? Então, quinas arredondadas. Por exemplo, se vocês repararem aqui, ó, eu tenho a minha estante. Todas as quinas da minha estante, elas são arredondadas, porque eu passo muito tempo aqui na minha mesa de trabalho. Então, elas são todas arredondadas. Então, você pode ou arredondar elas ou tirar elas, né? Mas como você está numa fase de construir ou reformar, você já não vai colocar nenhum móvel com as quinas apontando para esses locais de longa permanência, beleza? As quinas, elas cortam a energia, elas geram uma canalização. Então, por exemplo, se eu passo o dia inteiro com uma quina apontando para o meu braço, isso está canalizando uma energia muito forte. E aí, com o passar do tempo, sob essa influência, eu posso desenvolver muitas dores nesse braço e não saber o porquê. Que ele está canalizando essa energia, como se fosse um raio laser ali, pum, mandando essa energia ali. E aí isso vai machucando o meu braço, né? Então, eu vou sentindo ao longo do tempo uma dor nisso. Pode ser dor na cabeça, pode ser dor em alguma parte do nosso corpo. E, além disso, também tem a sensação do julgamento. A pessoa, quando tem muitas quinas apontadas para ela, parece que está toda hora todo mundo cobrando dela, julgando ela, que não faz o suficiente. Então, ela se sente oprimida. Ela começa até a ficar mais escondidinha, isolada no canto dela, porque ela se sente oprimida, porque todo mundo toda hora apontando o dedo para ela, tá? Outra coisa, todos esses locais devem ter posição de comando. O que é posição de comando? Quando você está deitada na sua cama, quando você está sentada no seu sofá, quando você está sentada na sua mesa de trabalho, de estudos, na mesa de jantar, ou quando você está cozinhando, você conseguir enxergar quem entra e quem sai daquele cômodo, quem entra e quem sai do quarto, quem entra e quem sai da sala, quem entra e quem sai do escritório, quem entra e quem sai da sala de jantar ou da cozinha, sem precisar se virar. Você está no comando da situação. Quando você fica de costas para a porta de entrada ou de lado, você sempre precisa ficar virando. Então, às vezes, você está naquele local e aí você vira e fala, nossa, achei que tinha entrado alguém, jurava que tinha entrado alguém. E aí você fica toda hora dispersando, você não consegue se concentrar. Ou você está tão concentrado no que você está fazendo que às vezes entra alguém e você leva um susto. E aí você está numa posição muito vulnerável. Você fica com aquele sentimento de que toda hora alguém pode agir pelas tuas costas, de que as pessoas podem estar te traindo, de que as pessoas podem estar te sacaneando, e realmente você está numa posição que você não sabe o que está acontecendo por trás de você. Então, ter posição de comando em todas essas situações. E, por fim, você vai evitar o fluxo acelerado em todas essas situações. O que é o fluxo acelerado? Fluxo acelerado é quando você tem uma porta alinhada com outra porta ou uma porta alinhada com outra janela, tá? Então, aqui, ó, alinhado é de frente, tá bom? Então, quando você tem uma porta alinhada com outra porta ou uma porta alinhada com outra janela e você tem algum desses locais de longa permanência aqui no meio deles, isso gera um fluxo acelerado. A energia, ela passa muito forte por cima da tua cama, e aí você não consegue dormir. A energia passa muito forte em cima do sofá, e aí você acorda destruída. Quando você deita no sofá, você acorda cheia de dor no teu corpo. A energia passa muito forte em cima da sua mesa de trabalho, aí você não consegue se concentrar, não consegue sentar a bunda para trabalhar. Ou teu filho não consegue sentar a bunda para estudar, fica que nem uma formiga, né? Você até brinca. Tem formiga nessa cadeira que não consegue parar ali, que é muita energia acelerada, a pessoa fica muito acelerada. Na mesa de jantar, isso atrapalha muito o diálogo da família, fica muito conturbado o diálogo da família, não conseguem sentar para conversar, não conseguem ter um diálogo. E nas finanças, essa sensação de que, meu Deus, minha vida financeira é um caos, tudo acontece, meu Deus, eu não dou conta de tudo que acontece. Uma hora tá bem, uma hora tá mal, uma hora tá bem, uma hora tá mal, e eu já não sei de mais nada. Então, evitar os locais de longa permanência entre uma porta e outra porta, ou entre uma porta e uma janela, tá bom? Bom, agora é o seguinte, recapitulando tudo que a gente falou, porque eu guardei um bônus aqui para quem ficou até o final da live. Então, primeiro, só recapitulando, sobre o formato da casa. De preferência, formatos mais voltados para o quadrado ou para o retangular, tá? Porque dessa forma você evita áreas faltantes e também evita ter locais de longa permanência nas áreas excedentes, que desconecta a energia dos moradores da casa, certo?
Segunda coisa, porta de entrada. Então, você ter um recuo frontal para você não receber tudo de frente na tua vida. A porta de entrada da casa ficar na fachada da casa mesmo, não ficar para trás, senão fica gerando aquele de um passo para frente, dois para trás, na tua vida inteira, né? E cuidar para a porta não ser afunilada. Quando você entra na casa, um corredor para você entrar na casa. Quanto mais amplo, melhor, certo? Aí falei sobre a posição do fogão, os locais que você deve evitar. Colocar ele na área da saúde, na área da criatividade e na área do sucesso. Sobre os banheiros, evitar banheiro na área do sucesso, da saúde e da prosperidade. Escada, evitar a escada na área da saúde. Sobre a posição dos quartos. O quarto dos pais deve ser em uma das áreas de poder. Prosperidade, sucesso ou relacionamento. Se não for pai, se você mora sozinha, também cabe essa regra. Das pessoas responsáveis financeiras ou energéticas da casa tem que ser nessa área de poder. Se o quarto do filho é numa área de poder e o dos pais também, tudo bem. Se só o quarto dos filhos é de uma área de poder e o dos pais não, aí é uma situação ruim. Melhor trocar a posição dos quartos, certo? Formato do quarto, evitar a todo custo o quarto do formato cutelo, que tem aquele cabinho e aí o formato do quarto e levar em consideração que banheiro é um cômodo e o quarto é outro cômodo. Posição da cama, sempre a melhor posição é na diagonal contrária da porta de entrada do quarto, seja para a esquerda, seja para a direita, desde que não tenha uma janela ou um banheiro na parede da cabeceira. E sobre os locais de longa permanência, você sempre vai olhar se tem vigas, vai evitar colocar eles debaixo de vigas, vai evitar colocar móveis ou paredes que gerem quinas direcionado para eles, vai sempre deixar eles em posição de comando, ou seja, que estando neles você consegue enxergar a porta de entrada do cômodo e vai evitar colocar eles em um fluxo acelerado, ou seja, entre uma porta e outra porta, ou entre uma porta e uma janela, que é essa situação que está mostrada aqui. E agora o bônus que eu preparei aqui para vocês, que estão até o final da live, é para aquelas pessoas que querem construir, querem realizar o sonho, além de ter a casa própria, de construir a piscina em casa, né? Onde construir a sua piscina na sua casa. Então é o seguinte, sobre o formato do terreno, a gente também aplica o baguá no terreno, tá? Sobre o formato, a piscina, onde que você pode ou não colocar a piscina? Você sempre vai evitar colocar a piscina no fundo. Aqui é a rua, tá? A rua que passa. Então, aqui você tem a rua que passa, né? E aqui é a entrada do seu terreno. Lá no fundo, nessa área do meio, é a área do sucesso. Então, é a área que representa o elemento fogo. Ter uma piscina lá é muita água, então não é bom, tá? Agora, você ter a piscina na área da prosperidade, mais para a esquerda, ou do relacionamento, mais para a direita, é muito bom, tá? Principalmente se ela tiver cascata, se ela tiver fonte, na área da prosperidade é muito bom para o fluxo de dinheiro da casa. E nessas áreas da frente aqui, também é positivo você ter piscina. Você só vai evitar a todo custo colocar a tua piscina lá no fundo, no meio do terreno, certo? Bom, gente, tá aí como construir a casa perfeita de acordo com o Feng Shui. Espero ter ajudado vocês, espero ter contribuído com vocês, espero ter evitado muita dor de cabeça, muitos problemas aí na vida de vocês. Tenho certeza absoluta que você levando em prática isso, você vai conseguir sim evitar muitas situações e economizar muito na hora de você harmonizar a sua casa. E é só você fazer as suas intenções, das limpezas energéticas, e aí você só vai já para a parte boa, para a parte que todo mundo quer, não precisa fazer nenhuma correção, né? E lembrando, gente, esse aqui é só o aquecimento para o nosso evento, tá bom? A gente vai ter, a partir do dia 28 de novembro, o evento, a semana Harmonize Sua Casa, Mude Sua Vida. Se você não está nessa posição de construir, de reformar, você já mora numa casa e você já tem essas situações, lá você vai aprender exatamente o caminho para corrigir essas situações, para arrumar essas situações,
Porque aqui você está evitando uma situação. Mas se você tem cada uma dessas situações que eu mostrei, o formato do quarto, área faltante, posição de local de longa permanência na área excedente, se você tem vigas, se você tem quina, todas essas situações você pode corrigir, mesmo sem precisar fazer reforma, sem precisar colocar nada que você não gosta dentro da tua casa. Existem várias e várias e várias alternativas para você corrigir cada uma dessas situações. E vocês vão estar aprendendo lá no evento, certo? Então, fiquem tranquilas, mas é já para abrir o olhar de vocês. Para quem estava se perguntando o que eu preciso corrigir, o que eu preciso fazer, como é que eu vou saber o que eu preciso corrigir, a partir dessa aula você também já pôde observar, que é a primeira etapa aqui do método OLHI, a observação, né? Você já pôde observar tudo que pode estar errado na sua casa e depois você vai conseguindo já começar a programar as correções que você tem que fazer. Então, com certeza, você também foi muito beneficiada por essa live. E aí eu vou fazer um pedido aqui para vocês. Se você já se inscreveu no evento, se você assistiu essa aula inteira aqui, convida alguém para participar com você. Manda essa live para alguém que você sabe que está construindo, que está reformando, que não quer colocar nada místico na casa dela, que acha que o Feng Shui, meu Deus, mas eu vou estragar a decoração da minha casa. Manda essa live para essa pessoa. Isso aqui pode explodir a mente dela, isso aqui pode abrir o olhar para ela de que sim, ela pode ter uma casa harmonizada sem fazer, nem sem colocar nenhum cristal na casa dela, sem colocar nada místico, sem colocar nada vermelho, sem colocar nenhuma decoração que ela não goste, que não agrade ela. Você pode estar salvando uma família, contribuindo, compartilhando essa live com eles, porque eles podem estar construindo já uma casa de acordo com o que vai trazer melhores energias para os relacionamentos, para a saúde e para a prosperidade deles. Então, compartilha para o máximo de pessoas que você puder e convida essas pessoas para participarem também do evento com a gente, porque a gente vai estar aprofundando muito, muito, muito mais nesses conceitos, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês aqui e a gente se vê amanhã de novo nas nossas lives de aquecimento. Amanhã às 9h09 a gente tem uma live de consultoria gratuita lá no Instagram. Vou estar chamando pessoas da audiência para tirar dúvida comigo. 12h09 eu vou falar sobre os banheiros, 9 coisas proibidas para você ter no banheiro da sua casa. E às 18h09 eu vou estar entrevistando uma aluna minha da minha mentoria completa de Feng Shui, o método OLHI. Vocês vão estar podendo acompanhar isso de pertinho, certo? Então, aproveita agora, já se inscreve lá no evento, entra em www.brunaveiga.com.br para receber os avisos das lives, receber o aviso das aulas, receber o aviso da comunidade que vai ter semana que vem e todos os materiais que a gente está disponibilizando para vocês aqui das lives, tá bom? Beijo!